E é isso aqui que eu quero trazer. Por quê? Porque ela vai começar também a tomar as decisões da vida dela, muitas vezes de forma distorcida da realidade. Ou seja, ela criou um mundo dentro da cabeça dela, e aí ela vai começar a funcionar dentro desse mundo da cabeça dela, sem se questionar. E vai tomar decisões que muitas vezes vai magoar alguém, vai magoar até ela mesma. Ela vai passar a tomar as decisões baseadas nas emoções dela. E muitas vezes essa decisão aqui vai ser para sempre. Aquilo ali vai ter uma consequência que ela vai ter que carregar muitas vezes para sempre. Por quê? Porque ela não guardou o coração. Porque a emoção dela estava desordenada, desajustada. Ela não conseguia funcionar de outra forma. Não pediu ajuda, não orou, não se aconselhou, não foi buscar quem deveria buscar. Por quê? Orgulho, o coração contaminado, a fonte contaminada. E muitas vezes acham que não, que está tudo bem. Eu sou assim, a vida é assim, eu funciono assim, e está tudo certo. E aí ela não sai disso. E esse ciclo vicioso faz com que o cérebro também da gente, o cérebro físico, ele passe a funcionar dessa forma. Porque vicia a reclamação, a amargura, vicia o cérebro da gente, né? Então, eu não estou aqui anulando as emoções, tá? As emoções, elas existem, elas são reais, a gente sente. Eu costumo dizer com os meus pacientes que as emoções é como uma onda do mar. A emoção vem, tá ali, ela sobe, chega no máximo e desce. E depois vem outra, e depois vem outra, e depois... Aí é assim, durante o dia, uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está tão bem, isso tudo no mesmo dia. Principalmente se a gente estiver ali no ciclo, né, pronto, abençoado. Aí pronto, aí é que você nem você se reconhece. Então, uma hora você está bem, outra hora você não está, uma hora você está irritado, outra hora, né? E se a gente tomar as decisões baseadas nesse sobe e desce das emoções, muitas vezes a gente vai se arrepender. Então, a gente não pode deixar ser governada por essas emoções. Quem tem que governar a nossa vida é o Senhor. Sempre. Quando a gente estiver mais estressada, tá ali, a minha colega de trabalho, para não me deixar mentir. Muitas vezes eu estou estressadíssima. E eu digo para ela, eu não vou nem falar para não pecar. Nem sei que eu consigo, tá? Tem hora que eu digo assim, cara, eu pequei. Meu Deus, me recolho, vou no banheiro, oro. Porque eu sou ser humano também. Né? Mas acontece. Mesmo no nosso dia a dia, da gente perceber, quando a gente percebe, opa, me recebi aqui. Não foi muito legal aqui. Né? A gente precisa estar o tempo todo se examinando. E é isso que a palavra diz aqui. Né? Então, as emoções, ela é uma ameaça real ao nosso coração, à nossa fonte de vida. Então, uma das primeiras ameaças é a emoção. Agora eu vou trazer o que é que pode também ser outra ameaça à nossa fonte, ao nosso coração, que é a religiosidade. Então, a pessoa diz, eu estou indo para a igreja, está tudo bem, não preciso fazer mais nada, eu vou ali 2 vezes na semana e está tudo certo. Só que aí a irmã fala da coleguinha, a irmã olha a roupa da coleguinha, né? E aí ela começa a funcionar dessa forma. O tempo todo ela está ali naquela religiosidade, não ajuda ninguém, não ora por ninguém, não traz ninguém na igreja, mas acha que está tudo bem. E o livro de Tiago, ele diz assim, a pessoa pode enganar o próprio coração dentro da religião. Ou seja, ela está se enganando. Ela acha que está tudo bem, mas não está. Né? Então, o versículo diz assim, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. O que é que eu quero trazer aqui? Que a pessoa pode estar o tempo todo na igreja, ela pode estar de manhã, de tarde, de noite. Mas ela está com a religião vã. Por quê? Porque ela está o tempo todo falando de alguém. Mas ela acha que por estar na igreja, está tudo bem. Então, não é isso que a Bíblia traz.
Outra ameaça ao nosso coração. A gente precisa conhecer essas ameaças. Por quê? Porque a gente fica atento. Né? Quando eu vou para uma guerra, a gente está numa guerra. É uma batalha espiritual. Quando eu estou numa guerra, eu preciso conhecer as armas que o meu inimigo usa. Se é muito precioso, se eu preciso guardar, se eu preciso vigiar, então o coração é o que tem mais precioso. Né? Então a gente precisa conhecer a quem a gente vai combater. Né? Então, a gente vai combater agora a ação do inimigo no nosso coração. Por quê? Porque o inimigo está o tempo todo querendo pegar o nosso coração. E muitas vezes ele consegue lançar iscas ali e a gente pega aquela isca. A gente pega aquela isca e começa a funcionar com aquela isca que Satanás deu. Só que ele entra aos pouquinhos. Não é rápido fazendo um estrago, não. Vou dar um exemplo aqui bíblico. Quando Pedro perguntou a Ananias, não sei se vocês lembram da história, Ananias vendeu o terreno que era dele para poder dar o dinheiro para a comunidade ali cristã, de fé. E aí, no meio do caminho, ele pegou o dinheiro e fez assim, eu vou dar só uma parte, a outra eu não vou dar não. Mas o dinheiro era dele, só que Satanás contaminou o coração dele. Então ele chegou lá, entregou uma parte do dinheiro e ainda mentiu. E aí ele não teve a humildade de dizer assim, realmente eu menti. Não, ele segurou a mentira. E aí ele foi fulminado pelo Senhor. O coração dele foi contaminado com a mentira e com o dinheiro. A mesma coisa foi Judas. Um pouquinho aqui, ele tirava da bolsa lá das ofertas, ele tirava um pouquinho, tirava outro pouquinho. Quando viu, o coração dele estava onde? No dinheiro. Até que ele entregou Jesus. E a Bíblia diz, né, que Satanás encheu o coração dele. A gente não precisa ir muito profundo, não. O que é que hoje está enchendo o coração da gente? A rede social está aí para provar isso. A gente enche o coração da gente com comparação. A gente enche o coração dizendo, eita, a vida dela, ó, perfeita essa família, melhor do que a minha. Né? A gente enche o coração dizendo, nossa, olha como é que está a pele dela. A roupa, essa viagem maravilhosa. Aí você começa a contaminar o seu coração. Você começa a ficar com ingratidão, porque a sua vida nunca vai estar boa. Você nunca vai alcançar aquilo ali que parece ser perfeito e real, e que a gente sabe que na maioria das vezes é irreal. Aquilo ali não existe, é tudo montado. Mas ainda assim a gente se compara. Ou então a gente se compara com a pessoa próxima. Eita, fulano viajou. Queria estar ali também. Aí você já começa a achar o seu trabalho mais pesado. Ixi, hoje eu vou ter que trabalhar. Vou ter que comer marmita fria. Aí começa. E você não sabe agradecer, não. Que você tem um alimento, que você tem um trabalho, que você chegou bem. A vida é sofre. E a gente insiste em se comparar. Né? Então, eu estou fazendo a comparação hoje porque é muito real. Como eu atendo, eu vejo muito isso no meu consultório, né? Essa comparação. Poxa, minha vida não está boa, mas parece que só a minha que não está assim, a de todo mundo está bem. Eu vejo todo mundo tão bem, tão feliz. E a minha nunca está bem. Eu nunca consigo chegar. Será que é assim mesmo? Ou será que você não está olhando para o outro ponto da sua vida? Né? Então, tem muito disso. E aí a gente fica ansiosa, a gente começa a ter essa sobrecarga mental, tem insônia, passa a não dormir mais, porque fica pensando nos problemas da vida, ressentimentos, mágoa, falta de perdão, carências. Quando a gente para pensar assim, será que o nosso coração não está sendo contaminado, essa fonte aí da vida não está sendo contaminada? Porque a gente costuma olhar para o outro e dizer assim, não, a minha vida, né? Não está tão boa não, mas Deus está comigo. Mas comigo não. Será? Será que a gente não precisa se examinar, ao invés de ficar sempre olhando para o lado? A nossa fonte, como é que está?
Então, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que é que a gente anda valorizando? O que é que a gente anda valorizando? Parece bobo, parece pequeno, mas não é. Isso aí está te contaminando. E eu não estou me tirando, não, tá? Isso não, eu estou me incluindo. Porque o dia a dia é que faz você ir se afastando pouco a pouco. Quando você faz uma reclamação aqui, quando você faz um comentário ali, quando você começa a não ser grata pelo que Deus te deu. Hoje é pouco, mas a Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, Deus vai me levar para o muito. Então, vamos pensar, vamos valorizar aquilo que Deus deu para a gente hoje. É pouco, mas foi Deus que deu. É pouco para quem? Né? É pouco para quem? A gente está vivendo, a gente está comendo, a gente está vestindo, estamos falando, respirando, passamos por uma pandemia. Veja, sobreviventes nós somos. Glória a Deus por isso. Temos o ar para respirar. Tanta gente aí querendo um ar para respirar. Então, muitas vezes a gente precisa lembrar daquilo que escapou da nossa mente. E Deus está me trazendo hoje para isso. Para dizer que o inimigo está tentando atingir esse coração, essa nascente, essa fonte que é você, que a sua vida é uma fonte. Cada uma aqui é uma fonte maravilhosa que Deus deu. Glória a Deus. Né? E Ele quer tocar nessa fonte. Ele quer que você pegue essa fonte e faça jorrar. Ele não quer uma fonte contaminada. Hoje Deus está tirando toda a fonte contaminada que aqui estiver, em nome de Jesus. Porque o diabo, ele não terá a última palavra na sua vida, meu irmão. Quem tem a última palavra na sua vida é o nosso Senhor, é Deus. E hoje Ele está limpando essa fonte, que é uma fonte de água viva, em nome de Jesus, na nossa vida. Então, o sangue de Jesus, ele continua tendo poder. Continua tendo poder, minhas irmãs. Vamos nos apropriar. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos encher. Ele quer. Então, ele quer entrar em cada um de nós. E a palavra de Deus é o que quebra as fortalezas. É a palavra de Deus, não tem outra. Deus vai restaurar os corações que estão contaminados. Se crê, glória a Deus. Somos montes da Alabama. Somos saudáveis para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que a gente guarda o nosso coração? Como é que a gente faz para guardar o nosso coração? E essa é a terceira verdade que eu quero trazer. Eu trouxe tudo isso, a gente aprendeu, né, que devemos ter uma fonte limpa, que devemos estar com Cristo. Mas e agora? O que é que eu faço? Primeiro, vamos lembrar da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca esqueça disso. Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente quer guardar o coração, a gente precisa estar rendido a Deus. Não tem outra. Não tem outra coisa. Rendido aos pés do Senhor. Outra coisa, alinhado com a palavra. Eu não posso estar fazendo uma coisa que está completamente desalinhada com a palavra de Deus. Não tem como. Essa fonte aí não vai ser saudável. Ela precisa ser alinhada com a vontade de Deus. E a outra coisa é ter sempre a presença do Espírito Santo. A Bíblia manda a gente nos encher com o Espírito Santo. Então, a gente não vai procurar que vem externo, não. A gente vai pedir. Meu Deus, me enche hoje com o teu Espírito Santo. Eu posso estar alinhada na tua presença. Amém? Então, eu vou trazer 4 formas que a gente pode guardar o nosso coração. Tá? A primeira é, ninguém guarda o coração sem a ação de Deus. A ação de Deus tem que estar ali. É impossível a gente guardar o nosso coração sem uma presença de Deus. Se Ele
não tivesse ação para conosco. Então, Davi, grande guerreiro Davi, grande rei Davi, passou por maus bocados. E quando ele estava nos piores momentos da vida dele, ele sempre recorria ao Senhor. E uma dessas passagens do Salmo 51, 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Que inova em mim um espírito reto. Grande Davi, veja o homem que Davi foi. Mas Davi era homem, era ser humano como eu e você. E ele pediu isso ao Senhor, porque ele passou muito tempo fugindo, né, das cavernas por aí. E o que foi que deu a paz para ele? Foi ele pedir a Deus um coração puro. Cria, porque eu não consigo, a gente não consegue com a força do nosso braço. Só Deus é quem pode, né? Então ele pede isso. Tem horas que a gente até segura as nossas lágrimas, a gente está aqui, né? Ninguém sabe o que é que o outro está passando, a gente pode estar aí, ó, segurando as lágrimas, mas Deus sabe como é que você está por dentro. Não se engane, Deus está sondando corações aqui hoje. Se você está triste, se você está aperreada, se você está ansiosa, se você está se sentindo só, Deus sabe de todas as coisas. E Ele está aí, ó, tocando nessa fonte. Amém. Glória a Deus. E Ele está curando almas hoje. Amém. A segunda forma de guardar o coração é pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2 diz assim: não vivam conforme este mundo, mas deixem que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. O que eu falei aqui antes? O mundo diz assim: você pode tudo, segue teus instintos, segue os teus desejos e vai. Não é assim que o mundo prega? O mundo diz. Só que a palavra de Deus não diz isso, não. Ele pede para a gente não se conformar com esse mundo. Para que a gente possa ter uma renovação de mente. Só que o que é que a gente costuma fazer? Assim que a gente acorda. Vamos ver as notícias do mundo. Pega logo o celular e liga a TV e sai olhando o que é que tem pelo mundo. O que é que tem de notícia pelo mundo? Só coisa ruim. Só coisa negativa. Aí você acorda, fica ali rolando. Eita, isso aqui, nossa, a gasolina vai subir, meu Deus, como é que eu vou andar de carro? Uma passagem vai subir, aí você já começa. A passagem vai subir, aí eu vou mais poder andar de Uber, ai, misericórdia. Vou ver outra coisa. Quando ver outra coisa negativa. Não, vou sair disso aqui, agora eu vou abrir o WhatsApp. Aí você vai lá no grupo do WhatsApp, aí começa a ouvir um monte de áudio também negativo. É assim ou não é? É. Né? Então, como é que você vai passar seu dia? Não tem como você passar um dia feliz, grata. A primeira coisa que você faz é acordar e olhar as notícias, ligar uma televisão. Você não dá nem um bom dia para o Espírito Santo. Você nem agradece pelo dom da vida. Aí como é que seu dia vai ser? Com certeza seu dia vai ser mais negativo, mais estressado. Por quê? Porque a primeira informação que você deu para a sua mente foi de que está tudo ruim. E a mente da gente, ela não consegue distinguir quando você está passando por algo real ou quando só foi uma notícia que você viu e se impactou. Ou foi um pensamento que você teve ali. Não, para a sua mente, o seu corpo, o seu cérebro, aquilo aconteceu. Acabou, já carimbou. Né? Então, aquela primeira informação que você deu vai, com certeza, me acompanhar ao longo do dia. Vai ser muito mais difícil você reverter aquilo ali. Por quê? Porque a sua mente entendeu que você está em ameaça e em perigo. Né? Então, quando a gente acordar, precisamos criar esse hábito. Agradecer a Deus. Leia a palavra. Se tiver muito corrido, faz uma oração no banho. Senhor, muito obrigado pelo que da vida. Abençoa o meu dia, me dê sabedoria. Eu posso ser grata, me dá um coração puro. Terminou o banho, você vai. É simples, é fácil. Não, precisa virar um hábito. Só vira um hábito diariamente, assim como o celular. Virou um hábito para a maioria das pessoas, pode também ter esse novo hábito. Né? Por quê? Porque nós, mulheres, precisamos estar vigilantes. Somos a sabedoria do nosso lar.
somos o muro da nossa casa. Não tem para onde. É a mulher que é a temperatura. Deus deu isso para a mulher. A gente querendo ou não. Né? Então, se você já começa o seu dia estressado, vendo notícias ruins, você vai passar isso aí para a sua família inteira. Não tem para onde. Tá? Então, por isso que Deus deu vários dons para a gente. Deu essa sabedoria para a gente administrar o lar, administrar a vida dos filhos, se forem pequenos, né? Direcionar, se forem maiores. Foi para isso que Deus deu para a gente essa sensibilidade maior. E muitas vezes a gente não está sabendo usar isso. A gente está sobrecarregando, se estressando e não está dando conta daquilo que Deus nos confiou. Né? Então, é por isso que a gente precisa renovar a nossa mente com as coisas que a gente vê. Então, se eu vejo já notícias ruins, coisas ruins, ouço áudios que não vão me acrescentar em nada, se eu vou ali numa página de fofoca, e aí eu começo a girar nisso aí, o que eu estou colocando para dentro da minha fonte? Contaminando. Está vendo como são pequenas coisas do dia a dia que a gente acha que a gente está imune, mas não, está lá, está entrando, e muitas vezes ela não está nem percebendo. Outra coisa, outra forma de guardar o nosso coração é pela palavra de Deus. Se você não medita na palavra, se você não escuta a palavra, quando chegar um dia mal, você não vai estar municiada. Quando chegar a guerra mental, nas suas emoções, quando tiver tudo desordenado, você não vai ter a palavra do Senhor para se proteger. Então, é por isso que a gente precisa estar na palavra. Eu vou trazer aqui uma situação. Não sei se alguém já passou por isso. Mas imagina que você descobre que uma amiga, que uma colega anda falando mal de você. Aí você descobriu isso, que ela distorceu alguma coisa que você falou, que você fez. E aí você descobriu que ela estava ali falando mal de você. Qual é a primeira vontade que a gente tem que fazer? O sangue faz o quê? Ferve. Dá outra vontade de dar umas tapas, a irmã disse aqui. Dá outra vontade de dar umas tapas. Outra pessoa pode ter vontade de tirar satisfação ali de um jeito não tão bom. Né? Mas porque o sangue ferve. Imagina, você confiava naquela pessoa ali, de repente você descobre que ela está pelas costas falando de você, ou distorcendo aquilo que você fez. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa. É querer logo tirar a satisfação. Só que o que é que a Bíblia pede para a gente fazer? Se você não tem isso o tempo todo guardado no seu coração, você vai lá tirar satisfação, dar uns tapas, né? Você vai fazer coisas que depois você vai se arrepender, você vai ver que não vale a pena. Então, quando a gente está com essa palavra muito firmada no nosso coração, a gente mesmo vai ser confrontado pela palavra. A palavra vai dizer assim, olha, da outra face, não é o que Jesus fazia, né? Deus tudo faz. A palavra vai dizer assim, ó, perdoe e ame seu inimigo. Isso é fácil, gente, não é assim. Se você não ficar o tempo todo aqui na palavra, você vai querer fazer o quê? Vou matar. Não é? Então, quando a gente está afirmado na palavra de Deus, a gente vai pondo em ordem a nossa alma. Não porque a gente, mas é porque a palavra ela vai limpando, ela vai tratando, ela vai sarando, ela faz o que a gente não pode fazer. Porque se a gente não tiver no Espírito Santo na palavra queimado, nossa, nada dá certo, né? Então, sempre que você pensar sobre o que é que eu faço nessa situação, o que é que Jesus faria? Sempre que você tiver o nervo e as emoções à flor da pele, pare um pouquinho. O que é que Jesus faria? Será que ele iria assim, nessa ira, nessa ânsia, nesse rancor, nessa raiva? Será que ele iria lá tirar alguma satisfação? Não. Né? Então, quando a gente lembra disso, parece óbvio, mas na hora da prática, na hora que a gente está passando pela situação, se a palavra não estiver dentro da tua fonte, já era. Você vai agir pela emoção. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, você vai ser guardado e blindado pela palavra. E só tem a palavra, quem lê a palavra, quem escuta a palavra e quem pratica a palavra.
porque senão você também não consegue na hora, né? Outra forma de guardar o coração é no governo dos seus pensamentos. Filipenses também trata disso. A palavra de Deus em Filipenses 4, 6 e 8 diz assim: não andeis ansiosas por coisa alguma, mas apresenta tudo a Deus em oração. O seu pensar, que é verdadeiro, justo, puro e amável. Né? Então, nisso você vai pensar, que é puro, justo, amável, verdadeiro. É nisso que a gente vai pensar. Mas como é que a gente vai pensar nisso se a gente já acorda na rede social, cheio de tragédia, querendo saber da vida do irmão, da irmã, fofocando, falando como? Como é que a gente vai guardar os pensamentos? Só olhando tragédia. Né? Então, tudo isso que a gente vê passa pelo nosso coração. Lembrando que o coração é a sede da emoção, inteligência, vontade, desejos. O que é que a gente está colocando para dentro? A gente vai se igualar a esse mundo? A gente vai ver o que todo mundo está vendo? Não. A gente precisa estar firmado sempre na palavra de Deus e agindo contrário desse mundo. Né? O que é que o mundo espera da gente? Que a gente revide. Que a gente vá lá e diga, não, eu vou dizer a verdade. Tem que dizer a verdade. Mas peraí, como é que vai dizer a tua verdade? Magoando o outro, machucando o outro, né? Então, a gente precisa sempre estar nessa contramão do mundo. Amém. Mas a gente só consegue a palavra de Deus, né? Então, guardar o coração não é fingir que você não sente nada, tá? Não estou aqui trazendo isso, não. Ah, não sinto nada. Né? Não. A gente sente. Somos seres humanos e vamos sentir. Até o dia que Deus vai para a glória, a gente vai sentir. Não é isso que eu estou dizendo. Não é reprimir também o que você sente. Porque quem reprime muito, uma hora vai vir por tudo aquilo que foi reprimido. Né? Então, a gente tem sim, tem os sentimentos, a gente não vai reprimir. Só que como é que a gente vai fazer isso? Da maneira errada? Não. Então, a gente não costuma deletar os pensamentos. Os pensamentos, as emoções não se deletam. O que a gente faz é substituir. Então, eu não quero sentir ansiedade. Me desculpe, mas você vai sentir ansiedade. Você pode não sentir aquela ansiedade que a Bíblia pede para a gente não sentir, que é aquela andando ansioso o tempo todo. Você não vai viver nessa ansiedade, mas você vai sentir ansiedade. Né? Antes de vir para cá, eu tive uma ansiedade, que foi o que me fez preparar o sermão. Eu tive aquela ansiedade, vai chegar a hora que você está com o sermão pronto. Me levou à ação. Né? Mas eu não vou viver ansioso a ponto de me paralisar. Eita, eu não vou lá não, pregar para as mulheres não, porque aquilo que foi trazido na dinâmica, porque tem gente melhor do que eu, porque eu não sou suficiente, porque não é o momento. Imagina, se você anda ansioso, paralisando a sua vida. Né? Então, quando a gente coloca as nossas emoções em substituição à palavra de Deus, vai ser muito melhor para a gente viver a nossa vida. Vai ser muito mais leve. A gente não vai deletar, lembra? A gente não vai apagar, mas a gente vai conseguir substituir a ponto de controlar, a ponto de gerenciar isso aí. Então, é o que está falando aqui nesse tópico, né? E você deve levar tudo para o lugar certo. Porque, gente, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi várias vezes as pessoas que estão tristes ou passando por algum tipo de situação difícil na vida, aí a pessoa se grava numa rede social, chorando, se lamentando, se expondo. Para quê? Para quê? Eu me pergunto, a pessoa está aí. Ela está ali, vulnerável, se expondo, chorando, por uma situação que depois vai passar. E, de repente, ela vai também se arrepender daquele vídeo que está ali na internet, ela pode até apagar. Mas esse vídeo pode circular por aí. Isso são coisas que acontecem corriqueiramente. Né? Então, para que essa exposição? Leva para o lugar certo. Vai lá para o teu secreto, se ajoelha, leva para Deus. É verdade. Se você não consegue ali, naquele momento, porque está muito pesado, pega para uma pessoa que vai poder te aconselhar de fato, vem para o teu pastor,
Vai no psiquiatra, não tem problema nenhum. Está muito pesado, está muito ruim, está muito difícil, está doendo muito. Vai, procura um profissional de saúde. Mas, ó, não deixa o altar vazio, não. Ajoelha e leva. Deus vai transformar esse condensador em coisas boas, coisas que você nunca imaginou que vai viver. Porque a palavra de Deus diz: glória, o que você pensou. Tem muito mais para você. Você não consegue ver naquilo que tem para você. É isso que o Senhor diz aqui. Coloca no altar, submete a palavra dele, mas não duvida não. Faz com fé. Faz dizendo: Senhor, eu não posso. Outra coisa. É muito comum a gente dizer assim: Senhor tudo sabe. O Senhor está vendo essa situação. Resolve. Tá, tu tem que dizer. Porque a palavra de Deus lá em Tiago diz assim: ó, tu não recebe porque tu não sabe pedir, tu pediu mal. Eu estou vendo, mas eu quero que você peça. Se humilhe, deixe o seu orgulho. Meu Deus, eu estou aperreada porque eu tenho uma conta para pagar, eu estou ansiosa, eu estou nervosa, eu estou estressada por causa dessa conta, Senhor. O que é que eu faço? Tem orgulho não, meu irmão, você está com Deus. Deus conhece cada fio do seu cabelo. É verdade. Por que você não quer falar com Deus? Ele está dizendo para você essa noite: eu quero te ouvir. Amém. Eu quero sarar essa fonte aí. Diga para mim o que está doendo. É uma falta de perdão. Você não perdoou, não. Diga para Deus que Deus vai te dar um coração puro, novo. E Ele vai fazer com que você perdoe. É uma decepção. Você está decepcionado, meu irmão? Alguém? Entrega a Deus, meu Deus. Cura essa amargura que eu estou. Cura, Senhor. Eu te entrego a vida de fulano em tuas mãos. Fulano que me decepcionou, me cura disso. Porque fulano não está nem aí para você, não. Fulano não sabe nem mais que você existe, mas você carrega fulano de noite, porque você não esqueceu, você está amargurado, você não perdoou, você está decepcionado. Deus não quer isso da gente. Deus quer uma fonte, uma nascente saudável. E essa noite eu tenho certeza absoluta que Deus está dando coração e uma fonte saudável para que a gente possa jogar na vida de quem estiver perto da gente. Então, que Deus possa fazer com que a gente guarde o nosso coração da maneira que Ele quer, que Ele nos ensinou essa noite, porque eu também fui muito alcançada por essa palavra. Eu agradeço imensamente a oportunidade de Vitória e Cristo para a vida de vocês.